Muito bem, toda série de mensagem é sempre um desafio para nós. E falar sobre perdão não é algo simples, não é algo fácil, é algo trabalhoso, algo difícil. E por que falar sobre uma temática tão presente na palavra de Deus, ou tão ensinada, se torna desafiador? Porque nós somos seres humanos, porque nós temos sentimentos, porque os nossos sentimentos são feridos, e quando nós somos feridos, quando nós somos machucados, é difícil lidar com essas sensações, com esses sentimentos. E às vezes nós precisamos nos debruçar, olhar. É interessante que eu sempre compartilho a mensagem do domingo, muitas pessoas respondem, né? Mesmo diante daquilo que falei semana passada sobre culpa, várias pessoas responderam, assistiram e responderam, pessoas de fora, falando: pastor, palavra abençoada, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha trabalhado isso, nunca... Então é gostoso quando você tem um feedback, principalmente quando vem de fora, né? É interessante porque outras pessoas distantes, longe, acabaram sendo alcançadas, recebendo a palavra, entendendo a palavra e dando uma resposta. Eu, sinceramente, diante dessa série, eu espero que você tenha ouvido muito, aprendido muito, mas não apenas ouvido e aprendido, que você exercite, pratique, que você peça perdão quando há necessidade de pedir, que você conceda perdão quando há necessidade de conceder o perdão, que você tenha aprendido a também se livrar de culpa. E hoje eu vou trabalhar um pouco mais sobre isso, mas de culpa que ainda existe dentro da sua vida, dentro do seu coração, para que você se liberte. Não adianta apenas ouvir a palavra, conhecer a palavra, saber a verdade com relação à palavra, mas não aplicar, não praticar essa palavra. Então, sinceramente, de todo o coração, espero que você tenha ouvido, aprendido, mas que você também possa desenvolver e muito essa palavra aí na sua vida. Hoje eu quero falar sobre auto-perdão. Essa é a temática de hoje. Tem tudo a ver com aquilo que falamos semana passada sobre culpa, mas hoje eu quero falar sobre auto-perdão. E por que falar sobre auto-perdão? Eu, pelo menos, destaco 2 motivos. Primeiro, porque eu não consigo perdoar o outro. Não tem como perdoar o outro sem primeiro receber perdão de Deus, me sentir perdoado por Deus e me perdoar. Enquanto isso não acontecer na minha vida, não dá para caminhar na outra direção. Não dá para estender misericórdia se eu não recebi misericórdia. Não dá para estender a mão no sentido de perdoar se por acaso eu não me sinto perdoado. Ou eu nunca pedi perdão a Deus, eu nunca tratei a minha vida com relação a Deus, eu não me sinto perdoado, eu não consigo me perdoar, isso dificulta muito, né? Talvez eu possa dar até mesmo perdão superficial para o outro, mas nós queremos algo muito mais profundo. Então, primeiro eu preciso resolver essa direção. Antes de estender na horizontal, eu preciso resolver na vertical. Então, por isso que eu preciso falar sobre auto-perdão. Segundo, porque uma das frases que a gente mais ouve no gabinete, quando a gente está conversando, e existem pessoas com muita culpa, ou sentimentos de culpa dentro do coração, é que elas não conseguem se perdoar. Eu já pedi perdão para Deus, pastor, e aí a gente fala: mas você crê que Deus perdoou? Eu creio que Deus sim me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Essa é uma frase muito comum. Eu não consigo me perdoar pelo que eu fiz. Porque ainda mais quando a consequência é grave, quando o que ela provocou foi grave, né? Eu trouxe consequências desastrosas para casa, para a família, trouxe consequências. Então essa pessoa ela não consegue, ela olha para a consequência, por mais que ela já tenha chorado, por mais que ela já tenha lamentado, por mais que ela já tenha buscado a presença de Deus, por mais ela sabe que Deus perdoa, porque a Bíblia diz que Deus é um Deus perdoador, que Ele perdoa, Ele tem misericórdia, Ele, se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar, mas a pessoa não consegue se perdoar. Então, hoje eu quero voltar os meus olhos para isso, entender como é que eu posso me perdoar, né, e como é que eu posso tratar isso na minha vida, para que eu possa também ser uma pessoa perdoadora com relação ao outro. Mas, para falar sobre auto-perdão, eu quero contar algumas histórias para você. Eu coloquei algumas histórias porque
Sinceramente, eu vou falar sobre José, meu objetivo é falar sobre José, mas não tem como falar sobre José sem falar um pouquinho das histórias anteriores. E aí você vai entender. Quando eu olho para a palavra de Deus, o primeiro livro é chamado de Gênesis. A palavra em hebraico aí no início é Bereshit, é no princípio. Gênesis vem realmente para mostrar a origem de todas as coisas. E quando eu olho para o livro de Gênesis, eu tenho a história, a origem de tudo. A origem do universo, a origem do nosso planeta, a origem da humanidade, como é que Deus criou o homem, como é que Deus criou a mulher. Nós temos a origem do pecado, capítulo 3, nós temos ali a história da origem do pecado, como que homem e a mulher desobedeceram a Deus, comeram do fruto que não era para comer, como que o pecado entrou e, em consequência do pecado, entrou a morte, como é que a morte passou a reinar sobre as nossas vidas. Nós temos o início dos idiomas, por que eu falo tal língua, o fulano fala outra língua diferente. Então temos o início dos idiomas e temos também o início do povo de Deus, o início do povo de Israel. E aí, quando falamos sobre o início do povo de Israel, é óbvio que surgem alguns nomes e algumas histórias. A primeira história é a história de Abraão. Abraão, quando tinha 75 anos, foi chamado por Deus para sair da sua terra, do meio dos seus parentes, e ir para uma terra que o Senhor iria lhe mostrar. E ali, Deus não apenas lhe daria aquela terra, mas lhe daria também uma enorme descendência. Quando nós olhamos para a história de Abraão, Abraão obedece. Ele sai da terra, sai do meio dos seus parentes, vai para essa terra, por mais que ele não conhecia, ele vai para essa terra estranha e ele vive a expectativa dessa descendência, a expectativa de herdeiro, a expectativa de um filho. E quando nós olhamos para a vida de Abraão, Abraão não teve apenas um, não teve apenas dois, mas Abraão teve 8 filhos. Ele teve um filho com a sua esposa, Sara, que era estéril, e durante 25 anos eles tiveram que esperar por essa criança, pelo filho prometido, o filho da promessa, que é Isaque, filho dele com a sua esposa Sara. Mas além de Isaque, ele também teve um outro filho, chamado Ismael, com a empregada de Sara, chamada Agar. Agar então deu a sua empregada para que ele pudesse então coabitar com ela e ter um filho com ela. Então nasceu Ismael, que foi o filho mais velho de Abraão. E além de Isaque e de Ismael, ele teve outros 6 filhos com a sua segunda esposa, porque Sara faleceu, e depois que Sara faleceu, Abraão, por mais que já tinha mais de 100 anos, casou-se com uma mulher que chamava-se Quetura, que poderia muito mais se chamar Quentura, e ali com a Quetura ele teve mais 6 filhos. Mas é interessante porque quando você chega no capítulo 25, falando sobre o final da vida de Abraão, diz que Abraão deixou tudo para o seu filho Isaque. E para os demais filhos, para os outros 7 filhos, ele deu apenas presentes. E antes mesmo de morrer, ele mandou todos os seus filhos para longe de Isaque, porque ele não queria que os seus filhos atrapalhassem a vida de Isaque. Olha que interessante, por mais que ele tinha 8 filhos, os seus olhos se voltaram para Isaque, ele era o filho da promessa, por mais que ele não era o primogênito, ele era o filho da promessa, ele era o filho prometido por Deus, o filho esperado, ansiado, o filho do seu casamento, primeiro casamento. Então ele deixou tudo, absolutamente tudo para Isaque e despediu todos os outros filhos, dando-lhes apenas presentes. É interessante notar porque essa mesma prática de Abraão, a gente percebe no seu filho Isaque. Isaque, por sua vez, não teve apenas um único filho, mas teve 2 filhos, Esaú e Jacó, irmãos gêmeos, Esaú e Jacó. E quando você olha para a história, esse é um problema, né? Nós temos o Isaque que prefere Esaú. Isaque prefere, ele ama Esaú. O seu coração se afeiçoa com Esaú. Ele se volta para o primogênito, para Esaú. E em compensação nós temos a Rebeca do outro lado, esposa de Isaque, que se volta para Jacó, que ama Jacó, que prefere Jacó. Predileções. Como Esaú era o filho primogênito
e iria receber a bênção. Rebeca bola uma tramóia com seu filho Jacó. Esaú não pode receber a bênção, ele não vai receber essa bênção, você que tem que receber essa bênção. Então ela trama com o seu filho, para colocar pele para que ele possa se tornar peludo, né? Pele de um animal para que ele também possa se tornar peludo, para que o pai o toque, já que ele estava cego, para que o pai o toque e veja ali. Colocou roupas do Esaú, fez a caça do Esaú e levou para enganar Isaque e receber a bênção no lugar de Esaú. Jacó engana o seu pai, e nós sabemos o preço alto que ele teve que pagar. Seu irmão, é óbvio, ficou com muito ódio, porque quando ele chegou para receber a bênção, o seu irmão já tinha estado no seu lugar, já tinha recebido a bênção no seu lugar, e não tinha bênção, e ele implora: pai, por favor, tem alguma bênção para mim, pelo menos um pouquinho de bênção. E o pai diz: não, eu não tenho bênção para você, não há mais bênção, toda a bênção eu já dei ao seu irmão, não há mais bênção para você. Eu imagino o ódio, o rancor que passou a existir ali no coração de Esaú, e Jacó então tem que dar no pé, tem que fugir, porque ele não pode ficar ali, é uma ameaça, é um perigo ele ficar ali, ele foge para longe. E nessa fuga ele conhece o amor da sua vida, Raquel. Ele conhece Raquel, ele se apaixona por Raquel. Ele se casa com Raquel, mas à noite de núpcias, embriagado, quem entra na tenda para coabitar com ele é a irmã mais velha, é Lia. Casou com Raquel, mas recebeu Lia. E ali então ele agora casado com as duas. Raquel, o amor da sua vida, estéril. Lia começou a lhe dar filhos. Raquel tem uma ideia: vou entregar a minha empregada para ele, para que ele possa ter filhos com a minha empregada, e ele tem filhos com a sua empregada. A Lia também tem a mesma ideia: também vou dar uma empregada para ele, para que ele tenha filhos com a minha empregada. Ou seja, resumo da história, nós temos aí agora 3 mulheres que deram 10 filhos a Jacó. Mas, de repente, Deus torna Raquel fértil. E ela lhe dá 2 filhos, José e Benjamim. Abraão prefere o Isaque aos demais filhos. Isaque prefere o Esaú aos demais filhos, ao outro filho. E agora nós temos o Jacó, que ama José e prefere José. É o filho da sua amada, é o filho da Raquel. Como ele amava José, deu uma túnica para José e tornou José um menino mimado e egocêntrico. E nós sabemos as consequências drásticas dessa história, por essa predileção. Os irmãos de José passaram a odiar, e muito, José, porque o pai o preferia. Um dos motivos é porque o pai o preferia. E isso era notório, isso era visível. Todos sabiam disso, José sabia disso, o próprio Jacó sabia disso, os irmãos sabiam, todos sabiam que José era o filho preferido, filho predileto. E isso trouxe consequências desastrosas. É interessante como as famílias às vezes acabam repetindo os mesmos erros. É interessante nós notarmos, por mais que o assunto não seja falar sobre família aqui, mas é interessante como nós repetimos às vezes os mesmos erros. Ou seja, aquilo que Abraão fez de errado com relação aos filhos, Isaque fez de errado com relação aos seus filhos, o Jacó fez de errado com relação aos seus filhos, tendo o filho preferido, o filho predileto. As consequências foram desastrosas. Aí nós entramos na história do José. José, quando tinha 17 anos, foi mandado para ir ao encontro dos seus irmãos para saber o que estava acontecendo com seus irmãos, onde os seus irmãos estavam. E quando os seus irmãos o avistaram de longe, disseram: vem aí o sonhador. Vamos dar um susto nele. Vamos pegá-lo, prendê-lo, jogar aqui nesse poço, vamos jogar na cisterna. Depois a gente vê o que faz com ele. Uns queriam matar, outros não, só vamos pregar uma peça, dar um susto. Esse menino precisa aprender, ele precisa aprender umas liçõezinhas boas. Estamos no deserto, só nós. Agora é a hora, é o momento. E quando José chegou, eles jogaram José na cisterna, prenderam José naquela cisterna. E de repente tiveram uma ideia. Alguns dos irmãos tiveram uma ideia mirabolante, viram mercadores vindo e disseram uns para os outros: por que nós vamos matar esse cara?
Matar não vai resolver nada, vamos vender e ganhar dinheiro. Vamos pegar o nosso irmão e vender. E fizeram isso. Pegaram José, tiraram da cisterna e venderam como um escravo para esses mercadores que levaram José para o Egito. Ao chegar no Egito, José se tornou, apesar da pouca idade, José foi trabalhar na casa de um homem muito rico chamado Potifar. E ali na casa desse homem ele se tornou administrador, porque tudo aquilo que José fazia, Deus o abençoava tremendamente, e o seu senhor começou a prosperar, por causa do trabalho, por causa ali daquilo que José fazia naquela casa, até que a mulher do seu senhor, a mulher de Potifar, cresceu os olhos para cima de José, porque José era um rapaz muito lindo, e ela cresceu os olhos. Ela quis seduzir José, mas José não caiu no encanto daquela mulher. Pelo contrário, se desviou de todas as tentativas daquela mulher. Então ela o acusou de abuso sexual. O acusou. José foi lançado na prisão e ficou ali na prisão durante alguns anos, até que um dia ele foi chamado até a presença de Faraó, porque Faraó teve sonhos e agora os sonhos precisavam ser interpretados. E José foi lembrado, porque ele tinha interpretado os sonhos de 2 homens ali na prisão. Então ele é chamado até a presença de Faraó para revelar os sonhos de Faraó. E ele revela, diz para Faraó o significado dos seus sonhos, e ele é colocado então como governador do Egito. Quando ele é colocado como governador, nós temos aí um bom período da história já passado. 13 anos se passaram. Do momento em que ele foi jogado na cisterna, até o momento que ele se tornou governador do Egito, se passaram 13 anos. José, ao assumir o governo, tinha 30 anos de idade. E é interessante que logo quando ele assume o governo, é lhe dada uma esposa, uma mulher chamada Azená, filha de Potífera, que era um sumo sacerdote. É entregue Azená para que ele possa se casar com ela. E ele tem 2 filhos com essa mulher, 2 filhos com Azená. E é interessante quando nós olhamos para o texto. Todo nome tem um significado, já falei isso várias vezes para você. E quando ele recebe a criança no braço, quando Azená tem filhos, e lhe dá o seu primeiro filho, diz o texto bíblico que o nome dele se tornou Manassés. O nome daquela criança era Manassés. E ele diz o porquê: porque Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ou seja, passados mais de 20 anos, quando ele recebe o seu filho nos braços, ele diz: o nome dessa criança será Manassés, porque Deus fez com que eu me esquecesse daquilo que aconteceu no passado. Deus me fez esquecer do passado. Deus me fez esquecer do que os meus irmãos me fizeram. Deus me fez esquecer de quanto eu sofri. Deus me fez esquecer do momento que eu fui lançado na cisterna, vim para esta terra, do momento que eu me tornei escravo. Deus me fez esquecer daquilo que eu passei na casa de Potifar, dos anos que eu passei na prisão. Deus me fez esquecer de todo o passado, e Deus me fez esquecer da casa de meu pai. Mas a pergunta que eu faço é: será mesmo? Será que Deus fez esquecer mesmo? Passado mais algum tempo, os tempos de vacas gordas, 7 anos, José agora, 20 anos depois, recebe uma visita inesperada. Seus irmãos aparecem ali, descem de Canaã até o Egito para comprar comida, porque há fome na terra e no Egito há fartura. Então seus irmãos descem até o Egito para comprar mantimento. E quando eles estão ali, eles se curvam diante de um homem que é o responsável pela venda de toda a mercadoria. E quem é este homem? José. Os seus irmãos não o reconhecem. Primeiro porque talvez da cabeça deles José tinha morrido. E eles entendiam que José estava morto. Em algum momento José morreu na história. Eles tratavam assim, eles criam assim. A mentira foi tão grande que eles precisavam dizer isso: José está morto. A mentira que foi contada lá atrás para o pai, essa mentira se tornou verdade. Porque para o pai foi isso que eles contaram. Eles jogaram José na cisterna, eles pegaram a túnica de José, rasgaram a túnica de José, molharam com o sangue de um animal e mandaram entregar para o pai, dizendo: foi isso que nós encontramos no deserto. E quando o pai então pegou aquela túnica, entendeu, o seu filho estava morto. E eles chegaram: pai, José morreu.
Esse era o discurso, essa era a fala. Ninguém contou para o Jacó: nós vendemos o filho, nós vendemos o seu filho querido, nós jogamos esse cara na cisterna e nós achamos por bem vendê-lo. Não, ninguém contou essa história para o Jacó, mas contaram a história de que José estava morto. E de fato, da cabeça deles, José estava morto. Em algum momento, José morreu na história. Eles não reconheceram José e não tinha como reconhecer, porque José estava irreconhecível, vestido com roupas maravilhosas, adornado de joias, adornado de ouro, talvez com algum tipo de coroa ou adorno na cabeça. José não falava mais hebraico, José falava a língua egípcia e falava com todos em egípcio, todo cheio de maquiagem, todo lindo, sentado num trono para receber as pessoas. Eles jamais iriam reconhecer José, mas José reconheceu seus irmãos. Se passaram 21 anos, mas José reconheceu seus irmãos. Quando os irmãos apareceram ali diante dele, veio tudo à memória. Por isso que eu pergunto, será mesmo que ele esqueceu? Porque veio tudo. Eu não sei você, mas depois de 20 anos, você olhar para uma pessoa, você é guri, aos 17, agora aos 37, olhar e reconhecer, ele reconheceu os seus irmãos. Todos os seus irmãos, diante dos seus olhos, passou um filme. Todas as cenas. E aí José fala: eu não posso perder a oportunidade. E José faz uma tramóia. Ele começa a dizer: vocês são espiões. Quem são vocês? Da onde vocês vieram? Por que vocês estão aqui? Não, vocês são espiões. Vocês são os espiões, vocês estão aqui para espionar a terra, vocês são espiões, vocês estão querendo ver alguma fragilidade dessa terra, vocês são espiões. Quem são vocês? E é interessante que José então manda prender um irmão, Simeão. Vamos deixá-lo preso aqui, já que vocês estão dizendo que não são espiões, e tem mais um irmão e tem pai vivo, então eu quero que vocês voltem e que vocês tragam este irmão caçula, que vocês dizem que é o irmão caçula de vocês. Eu quero que vocês tragam este irmão caçula. E é interessante que diante daquelas situações, daquela situação de acusação, eles dizem: teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai e o outro já morreu. O outro já morreu. José manda prender Simeão, deixar Simeão ali, até que então eles voltassem à terra e trouxessem Benjamim. Eu quero que vocês tragam este irmão mais novo. E é interessante a conversa que existe entre eles, logo depois desse pedido de José. Eles dizem o seguinte entre eles: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Eles estão conversando um com o outro, dizendo: vocês se lembram? Há 21 anos nós jogamos o nosso irmão na cisterna. Vocês se lembram como é que o nosso irmão olhava para nós? Como é que ele olhava e implorava? Ele implorava dizendo: não me mate, por favor, não me mate. Porque os irmãos estavam enlouquecidos querendo matar, e ele clamava pela sua vida dizendo: não me mate, por favor, não me mate. Nós víamos a angústia, nós vimos a aflição nos olhos do nosso irmão, nós vimos as lágrimas nos olhos do nosso irmão, ele clamando pela sua vida, e nós não fizemos caso. Nós não fizemos caso, mesmo ele angustiado dentro da cisterna, nós não demos bola para a sua angústia, para a sua aflição. Nós pegamos o nosso irmão, nós vendemos o nosso irmão, agora está vindo o castigo disso. Repare, se passaram mais de 20 anos, mas a culpa estava ali dentro. Eles se sentiam culpados em pegar o irmão, culpados em jogar o irmão na cisterna, culpados em vender o irmão, culpados em mentir para o pai que o irmão estava morto, culpados por tudo aquilo. Eles se sentiam e agora estavam dizendo: Deus está nos punindo, nós estamos sendo punidos, está nos sobrevindo agora uma angústia por causa daquilo que nós fizemos lá atrás. Muito bem, o tempo passou, eles voltaram para Canaã. Simeão ficou preso. Chegaram lá, contaram para o pai tudo o que tinha acontecido. Quando novamente acabou a comida, o pai mandou que eles então voltassem para o Egito, a fim de comprar
novamente mantimentos. Eles tinham que voltar e tinham que comprar. Mas aí eles avisam o pai: pai, nós não podemos aparecer lá se a gente não levar o Benjamim. Porque nós somos acusados de espiões e falamos que tínhamos esse nosso irmão. E se nós não levarmos, e o homem disse que não podemos olhar sequer a face dele se nós não levarmos o nosso irmão. Então nós precisamos levar Benjamim conosco. Passado então mais um tempo, voltam até o Egito para comprar novamente mantimentos. De fato, José vê Benjamim ali, recebe todos eles, permite uma janta em sua casa, libera Simeão, enche ali todas as vasilhas necessárias, todos os sacos com mantimentos, com cereais, para que eles possam retornar para Canaã. Mas José bola um plano. Eu quero que eles vão embora, mas eu quero que Benjamim fique. E como é que eu vou fazer isso? Simples. Existe a minha taça de adivinhação, minha taça que está sempre à mesa. Pediu para um dos empregados pegar aquela taça e colocar dentro da sacola de mantimentos que Benjamim carregava. E quando eles saíram então, voltando para sua casa, voltando para a sua terra, satisfeitos, felizes, agora a família completa, estamos voltando todos, como nosso pai queria. Novamente aparece o empregado de José dizendo: alguém roubou o meu senhor. E o meu senhor está perguntando como é que vocês podem dar essa retribuição a ele. Mas quem roubou? Quem roubou? Começaram a abrir os sacos. Pegou do mais velho, abrindo todos os sacos de mantimento, até chegar naquele de que estava com Benjamim. E quando abriu, desamarrou e tirou ali a taça. Benjamim é o ladrão. Ele tem que ficar preso porque ele roubou José. Quando isso acontece, desmorona tudo. Eles voltam para o palácio, e aí é uma das frases, uma das conversas mais lindas que tem nessa história, porque ali Judá toma a frente. Ele toma a frente para falar em nome dos seus irmãos, e o que ele diz? Ele diz o seguinte: por favor, meu senhor, permite-me dizer-te uma palavra, não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio faraó. Meu senhor perguntou a estes seus servos se ainda tínhamos pai e algum outro irmão, e nós respondemos: temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu-lhe em sua velhice. O irmão deste já morreu, olha o discurso, e ele é o único filho da mesma mãe que restou, e seu pai o ama muito. Então disseste a teus servos que o trouxessem a ti, para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos a meu senhor que o jovem não poderia deixar seu pai, pois caso fizesse, seu pai morreria. Todavia disseste a teus servos que se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, a meu pai, contamos-lhes o que o meu senhor tinha dito. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos: só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai, nos disse então: vocês sabem que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Minha mulher, olha quem se refere, Raquel, me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi, e eu disse: com certeza foi despedaçado, e até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim, e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem, e permite que ele volte com os seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Aqui é um rasgar,
um rasgar de coração. Judá rasga o seu coração diante do seu irmão José, sem saber que era ele, dizendo: por favor, não me faça isso. Nós temos um pai idoso que ama esse garoto. Ele é o único que lhe restou dos 2 filhos que a sua mulher amada lhe deu. Ele é o único. Se esse rapaz ficar aqui, o nosso pai vai morrer. E nós não podemos voltar para lá e dizer isso para o nosso pai, que o nosso irmão aqui ficou. O meu pai vai morrer, o nosso pai vai morrer, nós não queremos isso. Por favor, eu troco de lugar. Eu troco de lugar. Eu fico no lugar deste irmão. Mande esse irmão de volta com os demais. Eu fico aqui. Olha a atitude de Judá. Eu fico. Eu tomo lugar. Mas não pode acontecer isso, porque senão o nosso pai morre. Diante dessa história, diante dessa fala, José pede que todos saiam da sala e fiquem apenas os seus irmãos. E quando todos os empregados, quando todos saem da casa, está ele e os seus irmãos. Eu imagino José tirando ali, talvez o seu chapéu, a sua túnica, tirando ali os seus adornos, talvez tirando ali a sua maquiagem e olhando para os seus irmãos dizendo: eu sou José. Eu sou José. Que choque! Os irmãos se depararam com o seu irmão que venderam há mais de 20 anos. Agora José estava ali e ele declara: eu sou José, aquele que vocês venderam para o Egito. Eu sou José. Diz o texto bíblico, Gênesis 45, verso 3, que os seus irmãos ficaram pasmados e sem palavras. Pasmados e sem palavras. Estavam diante de José. E agora eles estavam aguardando o quê? Bom, o que este homem vai fazer conosco? Trouxemos o nosso irmão aqui. Eu fico imaginando o que passou na cabeça daqueles caras. Primeiro, um choque de saber que o seu irmão está vivo. Segundo, choque de saber que o seu irmão é o governador do Egito. É o governador, é o cara, é o homem que governa o Egito. E eles estavam diante de um homem totalmente poderoso, totalmente diferente daquele guri que eles jogaram na cisterna. Eles estavam diante de José. Um choque saber disso. Eles não têm palavras e nem precisavam ter. Ficavam imaginando talvez a sentença: agora este homem vai nos matar. Este homem agora vai exterminar com as nossas vidas. Este homem agora vai pôr fim. Ele vai ficar com o nosso irmão, vai talvez mandar buscar o nosso pai e vai acabar conosco, vai nos prender, vai nos destruir. O que este homem agora vai fazer, sendo que ele tem todo o poder e nós estamos exatamente na casa dele? Mas o que é que José faz? José diz para os seus irmãos: cheguem mais perto, cheguem mais perto. É isso que ele diz para os seus irmãos. E diz o texto que então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim, abraçou Benjamim. Benjamim também o abraçou, chorando. E em seguida ele beijou todos os seus irmãos, chorou com eles. Só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Essa é a cena. Não há nenhuma palavra, não há nenhuma condenação, não há nenhuma acusação, não há ninguém, nenhuma ameaça, nada. José apenas chora, grita, chora diante dos seus irmãos, abraça os seus irmãos, beija os seus irmãos, abraça, chora com eles. Uma cena de arrepiar, uma cena linda. Aqui fica claro uma atitude de José. Ele tinha total condição de prender os seus irmãos, de se vingar dos seus irmãos, de destruir a vida dos seus irmãos, mas ele não faz. Ao invés de se vingar, ele perdoa, ele abraça, ele beija, ele chora, ele perdoa os seus irmãos. Mas a pergunta que eu me faço diante dessa cena é: mas e os seus irmãos? Conseguiram perdoar a si mesmos? Receberam perdão de José, mas será que eles conseguiram se perdoar diante de tudo o que fizeram? Passado algum tempo, foram buscar o pai, trouxeram o pai, habitaram ali no Egito durante alguns anos, até então que Jacó falece. E aí quando Jacó falece, volta novamente a história. Por isso que eu falo, será que eles se perdoaram? Capítulo 50 de Gênesis, no verso 15. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos?
Repare, passado anos, estavam vivendo há anos na terra do Egito, sendo protegidos pelo seu irmão, receberam a melhor parte da terra, puderam ter ali todo o sustento necessário, e agora eles saem com essa: nosso pai morreu, e se José guardar rancor contra nós, e resolver retribuir todo o mal, toda a maldade que nós lhe fizemos. Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e os pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu esse recado, José chorou. Por que chorou? Poxa, eu já perdoei. Eles não entenderam isso. Eles não entenderam que eu perdoei, que acabou para mim. Essa história acabou. Para mim, ponto final. Eles vão voltar de novo essa história. Você conhece essa cena? De pessoa que diz que perdoa e não perdoa. Ou que diz, sabe? E quando tem a primeira discussão, volta tudo. E joga na cara, e traz tudo, fala mesmo, de novo essa mesma ladainha. De novo essa mesma história. De novo, estão ressuscitando isso. Já acabou. Eu já disse que perdoei, eu já abracei, eu já beijei, o que mais que eles querem? Mas a história continua. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estou eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. É interessante, quando eu comecei essa série, uma das histórias que mais eu fiquei na cabeça foi essa história. Porque aqui para mim está claro, evidente, um sentimento de culpa, por mais que o tempo tenha se passado. Se sentiam culpados diante de tudo o que fizeram. E por mais que o seu irmão havia perdoado, o sentimento de culpa ainda persistia. E será que não é esse o mesmo sentimento que persiste nas nossas vidas? E quando eu falo em culpa, quando eu olho para essa história, e por que falar dessa história? Porque essa história é uma história com muitas culpas. Lógico, eu destaquei aqui muito mais a culpa dos irmãos. Eles se sentiam culpados diante de tudo que fizeram, e não foi pouco. Prenderam o irmão, jogaram o irmão numa cisterna para pregar uma peça, ok. Quem de nós talvez já não pregou uma peça no irmão, já não fez alguma coisa, já não fizemos muita coisa com relação aos nossos irmãos. Com toda certeza você já aprontou, aqueles que têm irmãos, mas, com toda certeza já aprontou alguma coisa para o seu irmão, para a sua irmã. Mas jogar numa cisterna e vender o irmão como mercadoria, mais que isso, era um garoto de 17 anos, um menino de 17, vender esse menino de 17 para ser levado para uma terra estrangeira, longe, completamente longe de tudo e de todos. Mais que isso, pegar a roupa desse irmão, despedaçar a roupa, rasgar a roupa, jogar sangue e ter a coragem de entregar a roupa para o pai, para que o pai pensasse durante todo esse tempo que o irmão estava morto. Mentir para o pai, dizer para o pai uma mentira com relação à morte daquele que ele amava muito. Esses caras eram culpados e se sentiam culpados com toda certeza, mas não eram os únicos. Quando eu olho para essa história, eu percebo o seguinte: será que José também não se sentia culpado? Porque ele tinha culpa no cartório. Eu tenho que olhar para José, e por mais que José é um herói e é trabalhado nas nossas escolas bíblicas e nas nossas classes para as crianças como o José, o governador, o homem e tal, ok, mas José era um menino mimado e egocêntrico. Um menino mimado e egocêntrico. Sabe aquela criança mimada que se sente o rei, a rainha da casa, e que os demais são todos os seus súditos? Ele tinha sonhos e chegava para os seus irmãos e dizia: eu sonhei que nós estávamos no campo, nós estávamos colhendo, e de repente o meu feixe ficou em pé, e o feixe de vocês se curvou diante do meu feixe.
Eu sonhei que as estrelas lá no céu e também o sol e a lua, se curvaram diante de mim. Esse era o sonho do garoto, e era isso que ele dizia para os seus irmãos e para o seu pai. Até mesmo o seu pai disse uma certa vez: por acaso eu e os seus irmãos vamos nos curvar diante de você? É isso que você está dizendo? Mais que isso, José era dedo duro. Aquilo que seus irmãos faziam de errado, ele corria para o pai para dizer todos os erros dos seus irmãos. Os seus irmãos não o odiavam apenas porque o pai o amava, mas os seus irmãos odiavam porque ele fez por merecer. Ele era dedo duro. Ele falava todos os podres para o seu pai. Ele contava tudo para o pai, tudo que os irmãos faziam de errado. Ou seja, como eu não vou ter ódio de um rapaz desse? Até eu teria. E aí nós olhamos para o José. José, será que nunca se sentiu culpado? Se eu fosse um rapaz melhor, se eu não tivesse dedurado os meus irmãos, se eu não tivesse provocado a ira deles, se eu tivesse tido sonho e ficado calado. Mas não, eu resolvi abrir a boca, eu resolvi mostrar quem eu era o queridinho do papai e resolvi botar a banca. Agora eu estou colhendo as consequências. Será que ele nunca pensou isso? Se ele nunca pensou, quando eu chegar no céu, eu vou ter uma conversa com José. Fala, vamos cá, será que você nunca pensou, cara? Mas eu também penso, será que o Jacó não se sentia culpado? Porque se o menino morreu, quem é que mandou o menino ir ter com os irmãos? Quem é que falou para o menino de 17 anos, falou para ele o seguinte: seus irmãos estão por aí no deserto. Seus irmãos estão em algum lugar aí no deserto. Que tal você ir atrás dos seus irmãos? Que pai, hein? Poderia ter pedido para qualquer empregado. Por que ele não pediu para o empregado? Os meus filhos estão longe, os meus filhos estão em algum lugar, eu não sei se os meus filhos estão bem. Fulano de tal, vai, arruma aí uma caravana, vai você e mais uns 2, 3, vão dar uma olhada por aí, ver onde que os garotos estão. Mas ele não faz isso, ele manda o seu filho amado, vai atrás dos seus irmãos. José viaja dias até chegar aos seus irmãos. É óbvio que alguma coisa poderia acontecer com ele, alguma fera poderia atacar José. Ele não era um garoto do campo que estava cuidando de ovelhas, ele não era um Davi que já lutou com leão e com urso, ele era um José, cria de dentro de casa. Vamos falar a palavra real? José era o Nutella, estava dentro de casa, não sabia enfrentar fera e nada. E o pai manda esse Nutella ir ter com seus irmãos, vai encontrar os seus irmãos. Será que Jacó nunca sentiu o peso disso? O meu filho morreu porque eu o mandei para o deserto, eu pedi para o meu filho ir para o deserto, eu coloquei-o em perigo. Será que ele nunca pensou isso? Porque se eu fosse pai, eu tinha pensado. O pai de José, nessa situação, eu tinha pensado. Afinal de contas, fui eu que mandei ele. Ele não pediu para ir, eu que mandei. É uma história de culpas, como a nossa também é. Todos nós carregamos culpas dentro do nosso coração, de algo que fizemos, ou de algo que nem fizemos. Nos omitimos e por causa da nossa omissão, coisas aconteceram. Eu me calei, eu não falei e olha só o resultado. Se eu tivesse falado, a história não seria essa. Ou eu falei demais, ou eu agi demais. Carregamos culpas dentro do nosso coração. O que fazer, pastor, com essas culpas? Como trabalhar, como lidar, como receber o perdão diante de todas essas coisas. Como receber o perdão. Eu encerro essa mensagem lendo com você um texto de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 28, verso 13. Diz que quem encobre suas transgressões jamais prosperará. Mas quem as confessa e as abandona, alcançará misericórdia. O que esse texto mostra para mim e para você? Primeiro, na nossa vida precisa existir confissão. É a primeira coisa. E quando eu olho para esse texto, irmãos, a minha cabeça explode. A minha cabeça explode por coisas que não estão no texto. Porque José diz, eu sou José. Os irmãos ficam pasmados. Imagino que tensos, mas ali,
muito bem, é o nosso irmão, nos abraçou, nos perdoou. E aí chega a notícia para o faraó diz, manda carruagem com dinheiro, manda carruagem com bens, com mantimentos, com tecidos, chega lá, manda, vamos trazer a mudança do seu pai, tudo que tem lá, traz todo mundo, vamos morar todo mundo aqui, vou providenciar minha casa, minha vida para todo mundo na região de Gósen, vocês vão lá, pastor, vai ser maravilhoso, tudo certo, tudo bonito. Mas você já pensou que eles tiveram que voltar para Canaã e chegar lá e dizer para o pai, pai, José está vivo? E eles chegam lá, e segundo o texto bíblico é isso que eles dizem, pai, José está vivo, mas a história para aí, para a minha raiva e a minha aflição, a história para aí. Como assim José está vivo? É a pergunta. Aí eu falo o seguinte, será que algum dia eles confessaram para o pai? Pai, senta que a gente vai te contar. Sabe, o senhor ficou pensando aí 20 e poucos anos que ele estava morto, mas não. Nós pegamos ele, jogamos numa cisterna, vimos o mercador, falou, vamos ganhar dinheiro. Vendemos ele foi para o Egito. Foi vendido como escravo. Nós pegamos a roupa, rasgamos, molhamos com sangue, entregamos para o Senhor e mentimos durante mais de 20 anos, dizendo que ele estava morto. Será que seus irmãos chegaram e disseram isso para o pai? Eu, particularmente, acho que não. Quando eu chegar no céu, além de José, eu vou conversar com Jacó. E perguntar, Jacó, eles falaram para você? Porque a Bíblia não diz, Jacó. E eu estou roendo as unhas de curiosidade para saber. Eles contaram? Como é que foi a conversa? O que eles falaram? Por que o cara que escreveu o Gênesis não colocou isso lá? Para eu saber o que aconteceu. Eu estou curioso. Mas eu tenho por mim que eles não confessaram. Que eles chegaram lá e falaram, pai, José está vivo. Mas como assim, meu José? José, ele é governador. Mas como assim? Não sei, pai. Milagres, Deus faz milagres. Deus é um Deus de milagres. E haverá, e começaram a cantar escape. Ele é o caminho, ele vai não sei o que lá. E começaram. Ele é um Deus de milagres, pai. Eu tenho por mim que eles não contaram. Eu tenho por mim. Porque na Bíblia não diz em nenhum momento. Nenhum momento. E ela vai falar, não, mas aí no capítulo 50 que o senhor leu, ele mandou um recado pedindo para perdoar. Eu acho que isso é lorota. Eu acho. Que os irmãos mandaram um recadinho dizendo assim, é verdade esse bilhete. É verdade. Todo mundo agora entendeu. É verdade esse bilhete. Nosso pai mandou dizer para você nos perdoar. É verdade esse bilhete. Eu tenho quase certeza absolutíssima de que foi isso. Quase. Falta um tequinho assim. Mas queridos, confissão é o primeiro passo. Nós precisamos reconhecer o que foi feito. O que eu fiz, o que eu não fiz. Como foi feito. Esse é o primeiro passo. Confessar. Não tem como ser perdoado, não tem como se sentir perdoado, não tem como receber se não houver confissão. E eu digo para você, o porquê também que eu acho que eles não disseram, porque quando você confessa, enquanto você segura, enquanto você se cala, enquanto você fica quieto, aquilo vai te corroendo, te consumindo, não é assim que Davi diz? Enquanto calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram, eu fiquei doente, porque enquanto a gente não confessa, a gente fica tenso, a gente fica mal. Mas quando você abre a boca e coloca para fora, quando você vomita tudo que você fez, há um alívio. E eu percebo pelo texto que eles não estavam aliviados. Eles ali diante de José não se aliviam, por mais que José os perdoe, eles voltam para buscar o pai, eles voltam, passam anos, o Jacó morre, e eles chegam diante de José com a mesma culpa. Por quê? Porque não confessaram. Não tem como você se sentir perdoado, ser perdoado, se não houver confissão. Eu preciso confessar, dizer o que de fato eu fiz. Eu errei, eu falei o que não devia falar, ou eu não falei o que devia falar, eu fiquei em silêncio, eu guardei. Você tem que dizer o que eu fiz, como eu fiz. É assim, confessa. Esse é o primeiro passo. Quem encobre as transgressões, mas quem confessa, então precisa confessar. Segunda coisa, arrependimento. Porque o texto diz aí, abandona. Quem confessa e abandona. Eu preciso confessar, mas eu preciso abandonar. Arrependimento, a gente vê arrependimento por frutos. Frutos.
Uma pessoa que rouba e se arrepende de roubar, qual é o fruto? Mostrar honestidade, ser honesto. Se uma pessoa é mentirosa e ela reconhece o seu erro, a sua mentira e confessa, como é que eu vejo o arrependimento? Quando essa pessoa só fala a verdade. Abandonar, arrepender, né? Eu me arrependo de ter feito isso, me arrependo de ter agido dessa maneira, eu não quero mais, jamais fazer isso na minha vida. Arrependimento. Mas por fim, não adianta você confessar, se arrepender, mudar de vida, mas não receber a misericórdia de Deus. Aí está o problema. Não receber a misericórdia de Deus. E aqui é interessante quando nós falamos sobre misericórdia. Para nós, a palavra misericórdia está ligada ao coração. Misericórdia está ligada ao coração. Misericórdia. Coração que sente dor diante da aflição do outro. A palavra no hebraico, misericórdia, está ligada ao ventre. E eu consigo exemplificar de algumas maneiras para você. A palavra misericórdia tem relação muito mais à mãe do que ao pai. Porque a mãe acolhe, a mãe coloca no colo, a mãe trata, a mãe apazigua, muito mais do que o pai. E está ligado exatamente ao ventre materno. Essa é a ideia de misericórdia. Vamos dar alguns exemplos bem claros para você. Você, pai e mãe que aqui está, provavelmente já teve, né, que ir com seu filho em algum momento, ou para o hospital, ou para fazer exame. A experiência é desagradável. Todos que estão aqui podem dizer isso. A experiência é desagradável. Você entregar, e aqueles que vão ser pai e mãe aqui, já se preparem. Porque quando você entrega o seu filho na mão de uma enfermeira, e ela vai espetar o seu filho para tirar sangue, achar a veia dele, ou para colocar um sorinho, alguma coisa nessa direção, é desesperador. Porque uma coisa é você estender o seu braço e ela ali te furar. Uma coisa é ela pegar um bracinho desse tamanho de um bebê de 6, 7 meses e espetar para entrar com soro ali. Você como pai tem que segurar e assistir. Quando você pega uma enfermeira, que é a enfermeira, aquela que pega, né, e de primeira ela consegue olhar assim, de primeira ela sente, pega a agulha e só enfia assim de primeira e pronto. É uma coisa. Mas a gente de vez em quando se depara, não estou menosprezando as enfermeiras, mas a gente de vez em quando se depara com aquelas que vão enfiar a agulha e vão ficar fazendo assim lá dentro até achar. E você como pai está ali assistindo e a criança começa a berrar. E você tem que segurar, a criança agita e você está ali. A sensação que você tem, além de querer bater na enfermeira, né? Mas a sensação que você tem é dizer assim, dá para trocar? Dá para trocar? Qualquer pai e mãe que aqui está, quando o seu filho estava gritando de dor, você queria trocar de lugar com seu filho, com a sua filha. Estou mentindo? Porque dói. Porque dói. Sabe o nome disso da Bíblia? Misericórdia. Eu quero trocar de lugar. Eu não quero que ele sofra, eu não quero que ele passe por isso, eu quero trocar de lugar. Isso se chama misericórdia. Vou dar um outro exemplo para você o que é misericórdia. Isso um pouco mais grave, mas você vai entender bem. Sabe quando você tem aquele filho espoleta? Não aquele filho calminho, aquele ligado no 220, aquele que veio para causar no mundo. Quando você tem um filho assim, e você fala para ele assim, ele começa a querer subir no lugar, você fala, não sobe, porque você vai cair e vai se machucar. Mas ele não está nem aí. Ele não sabe o que é machucar, ele não está nem aí o que é machucar, ele vai subir. E ele começa a testar, e você fala, não sobe, porque você vai cair e machucar, você vai ver que vai doer, você vai se machucar. E a criança não está nem aí, de repente ela sobe, você atenta, daqui a pouco ela sobe, e quando você olha, ela despenca lá de cima e cai com tudo no chão.
pai e mãe que aqui está, o que é que você faz? Você olha para ele e fala assim, bem feito. O filho está lá, ensanguentado, com a cabeça partida. Você fala o que para ele? Bem feito. Eu falei para você não subir, você subiu. Agora se resolva, fica aí e vai embora. Você faz isso? Não, o que é que você faz? Você vai lá, pega aquela criança toda ensanguentada, pega, coloca no braço e sai correndo, porque você tem que levá-la para um hospital e você briga com todo mundo do hospital. Você entra, você enfrenta a recepcionista, você enfrenta todo mundo, mas você quer que o seu filho seja atendido na hora. Sabe como é que se chama isso? Misericórdia. Por dentro você está dizendo, você merece ficar no chão. Por dentro você está dizendo, eu falei para você, você é teimoso, você me desobedeceu, você merece ficar aí, estatelado no chão, ensanguentado e morrer. Você merece, mas eu não vou deixar. Por quê? Porque eu tenho misericórdia de você, porque eu amo você, porque eu quero você, eu não quero perder você. Então eu corro contra tudo e contra todos, porque eu tenho que salvar você, porque eu amo você. Isso se chama misericórdia. Meu querido, você não merece. Você é a criança, eu sou a criança que subo e desobedeço. Eu erro, eu falho, você também erra e você falha. Todos nós erramos, ou por excesso ou por omissão. Todos nós erramos. E Deus fala, não faz, isso é errado, não faz. Mas a gente desobedece, a gente sobe, a gente cai, a gente estatela no chão, a gente ensanguenta no chão. E sabe o que Deus faz? Por mais que a gente não mereça, Deus vai lá e nos pega no colo, e nos traz para si, e nos leva correndo para o hospital, porque Ele nos ama. É isso que o Pai faz, misericórdia. Deus poderia olhar para mim e dizer assim, você merece, você fez o que eu falei para você não fazer, você desobedeceu, você foi contra a minha vontade, você é um desobediente, você fez tudo errado, você merece ficar aí. Mas Ele não faz isso. Ele não nos trata conforme os nossos pecados, Ele não nos trata dessa maneira, porque senão todos nós mereceríamos morrer. Mas Ele olha para nós com amor eterno, e Ele nos ama, e tem misericórdia de mim e de você. Então você que errou, eu também errei. Você que falhou, eu também falhei. Eu não sou perfeito, eu também tenho as minhas falhas, os meus erros. Eu também olho para trás e tem coisas que eu falei, eu jamais faria de novo. Mas não tem como voltar. O que eu preciso é de perdão. E eu preciso me sentir perdoado. Se eu confessei, se eu me arrependi, se eu estou arrependido, mudei de vida, eu tenho que sentir o perdão de Deus sobre mim. Não sei porque muitas vezes nós queremos carregar culpa e carregar a culpa, sendo que Deus já nos perdoou. Se você confessou, se você arrependeu, Deus já te perdoou. Sinta-se perdoado, não carregue mais isso dentro de si. Talvez a criança ali, toda machucada, possa olhar para o papai e falar, me perdoa papai, me perdoa mamãe, me perdoa, e você lógico que vai perdoar, porque você ama. Por mais que ele foi contra a sua vontade, desobedeceu, por mais que nós somos contra a vontade de Deus e desobedecemos, Ele nos ama e nos perdoa. Sinta-se perdoado em nome de Jesus. Não carregue mais isso, não carregue mais dor. Não seja como os irmãos de José, não fique ali dentro remoendo. Se o irmão já perdoou, está perdoado. Se Deus já te perdoou, ponto final, acabou a história. Sinta-se perdoado. Essa é uma atitude que você tem que ter. Não adianta você confessar, não adianta você se arrepender, se você não receber a misericórdia de Deus. Não adianta nada. Deus é misericordioso sobre nós. Então receba a misericórdia de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Não se sinta mais culpado, por favor. Ponha uma pedra nisso. Põe uma pedra. Confessei, pastor. Me arrependi, mudei de vida. Ponto final. Ponto final. Todo escrito de dívida que existia contra nós foi cravado na cruz. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Somos lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Ponto. Sinta-se perdoado em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Eu espero que, diante de todas essas palavras, Deus tenha trabalhado o seu coração, falado ao seu coração.
e muito mais que talvez perdoar e pedir perdão, que você possa na sua vida deixar esse perdão tomar conta de todo o seu ser. Não carregue mais fardo, não carregue mais pesos. Vamos ficar em pé? Ao olhar para a sua história, qual é o momento que você desobedeceu? Que você subiu onde não devia subir e caiu? Qual é o erro? Qual é a falha? O que é que aconteceu? Ao olhar para a história, ao olhar para o retrovisor, o que é que você fez de tão grave assim? Que por mais que o tempo tenha passado, você ainda continua trazendo isso no seu coração. Não tem como voltar atrás. Não tinha como os irmãos de José voltar atrás, fazer voltar 20 anos no passado, tirar o garoto lá daquela cisterna. Não tem como. Não tem como José, não tinha como José voltar atrás e não dedurar os seus irmãos. Não tinha como Jacó voltar atrás e deixar de mandar José ir atrás dos seus irmãos. Não tem como. A história aconteceu, a cena aconteceu. Mas o que é que Deus quer trabalhar no seu coração? Você confessa isso, se arrepende disso. O que é que Deus quer trabalhar no seu coração? O que é que Deus quer falar ao seu coração nessa noite, mais uma vez, nessa última mensagem? O que é que precisa ser tratado na sua vida? Qual é a culpa que ainda você carrega dentro de si e que te sufoca? O quê? Vamos cantar? Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Firme e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão, luz que me alcançou na escuridão. Todo o meu pecado se apagou no amor de Deus, no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e logo eu, diante de Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Obrigado, Senhor, por este amor, mesmo quando não merecíamos. O Senhor foi ao nosso encontro, o Senhor nos tirou ali daquela situação, o Senhor nos perdoou por completo.
Enquanto clamávamos, me perdoa, papai, me perdoa, papai, o Senhor ali nos abraçou, dizendo: eu te perdoo, meu filho, eu te perdoo. Você errou, mas eu perdoo você. Obrigado pelo teu perdão, mas que os meus queridos aqui possam se sentir perdoados, que nessa caminhada eles sintam o perdão do Senhor completo em suas vidas, que eles não carreguem mais fardo, não carreguem mais o peso, mas que eles possam, ó Deus, se sentir aliviados diante do teu perdão. O Senhor não é um Deus que nos aponta e que nos acusa. Isso é função do diabo, é função dele nos apontar e nos acusar. Mas o Senhor é aquele que estende os braços para nos receber e nos amar. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu perdão, obrigado porque podemos nos sentir perdoados. Obrigado porque o Senhor é um Deus misericordioso para conosco. Não merecíamos, mas o Senhor nos deu graça e misericórdia. Obrigado. Ao sairmos deste lugar, Deus, leve-nos para casa em paz e segurança. Que a gente tenha uma ótima noite de descanso, uma semana abençoada na tua presença. Aqueles, ó Deus, que forem viajar, guarda, livra, proteja também de todo mal. Leve-os e traga-os em paz e em segurança. Que a semana realmente seja uma semana de encontros verdadeiros contigo. Ao acordar, desde o acordar até ao dormir, que o Senhor se revele a nós, se mostre a nós, e que sejamos surpreendidos cada dia pelo Senhor. Obrigado por esse tempo, e que possamos ter outros e outros momentos realmente de encontros verdadeiros, reais contigo neste lugar. É assim que nós oramos, Senhor. Obrigado também por aqueles que têm entregue os seus dízimos e ofertas. Obrigado por todos aqueles que têm contribuído com a tua casa, os que entregaram pela manhã, os que estão fazendo agora à noite, aqueles, ó Deus, que ao longo da semana, ao longo do dia também têm contribuído e ofertado. Nós te damos graça. Obrigado pela vida de cada um, e que sobre eles esteja a tua bênção, o derramar do Senhor, a provisão e a prosperidade do Senhor sobre a vida do teu povo. Muito obrigado. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.